Ok, vamos lá. Imagina só, um período na história, um pedacinho de tempo de uns 60 anos, mas que foi tão radical, tão transformador, que a língua que existia simplesmente não conseguia mais descrever o mundo. Foi preciso, literalmente, inventar palavras novas para dar conta do que estava acontecendo. E olha que louco, palavras que a gente usa todo santo dia, sabe? Indústria, fábrica, capitalismo, socialismo, ferrovia, todas elas ou foram inventadas ou ganharam o sentido que a gente conhece hoje justamente nessa época. Pensa bem, são as palavras que formam o DNA do nosso mundo, e elas foram forjadas ali, no meio daquela confusão toda. Então, a gente fica com a pergunta, né? Que revolução foi essa, tão poderosa, que precisou inventar um vocabulário inteiro para o mundo que estava nascendo? Que força foi essa que mudou tudo a ponto de precisar de um dicionário novo só para a gente conseguir entender o que estava rolando? A resposta está em duas forças que agiram juntas. É o que a gente chama de dupla revolução. Para entender, é só imaginar dois vulcões gigantes entrando em erupção ao mesmo tempo, sabe? De um lado, na Grã-Bretanha, um vulcão econômico, cuspindo fábricas, ferrovias, um jeito totalmente novo de produzir coisas. Do outro lado, na França, um vulcão político, que derrubou reis e hierarquias, tudo aquilo que parecia eterno. E foram esses dois, juntos, que moldaram o chão que a gente pisa hoje. Então, vamos olhar de perto para o primeiro motor dessa história, a Revolução Industrial. O epicentro foi lá na Grã-Bretanha. E olha, não foi só uma mudancinha, não. Foi uma verdadeira explosão que mudou tudo. O jeito de trabalhar, de viver, até a cara da paisagem mudou. E essa frase do Tocqueville sobre a cidade de Manchester, em 1835, resume perfeitamente o paradoxo bizarro da época. Ele dizia que daquele esgoto imundo, daquela sujeira toda, saía ouro puro para enriquecer o mundo. Mas ali também a civilização fazia milagres e, ao mesmo tempo, o homem civilizado era transformado num selvagem. Era isso, o milagre e a maldição, lado a lado. O que mudou de verdade, no fundo, foi o trabalho. Pensa no artesão. Ele controlava o próprio tempo, tinha orgulho da sua habilidade. De repente, isso some. Entra em cena a disciplina de ferro da fábrica. A pessoa deixa de ser um profissional, um mestre, e vira só uma mão, uma peça na máquina que trabalha não por habilidade, mas por pura necessidade de ganhar o pão do dia. E quem eram essas mãos que moviam as engrenagens? Bom, os números contam uma história bem dura. O sistema todo rodava com base na mão de obra mais barata e, vamos dizer, fácil de controlar. Dá uma olhada. Metade da força de trabalho nas fábricas de algodão era de mulheres e meninas. Metade! Homens adultos eram só 25%. Foi um sistema que basicamente se erguiu nas costas dos mais vulneráveis. Mas nem todo mundo via só o lado ruim. Havia também um otimismo gigantesco no ar. Para muita gente, como esse Arthur Young aí, a máquina a vapor não era opressão, era o futuro. Era o símbolo de um poder sem limites, um convite ao progresso. Existia uma fé, sabe? Uma fé de que a tecnologia ia destravar o potencial humano e construir um futuro incrível. Ok, agora vamos para o segundo motor. Se a Grã-Bretanha foi o vulcão econômico, a França foi o terremoto político. Uma sacudida nas ideias, nas ideologias, que mandou ondas de choque para o mundo inteiro. E essa linha do tempo aqui mostra a velocidade absurda das coisas. Pensa bem, em só 10 aninhos, uma ordem política que tinha durado séculos foi pulverizada. Declaração dos Direitos do Homem, fim do feudalismo, o nascimento da República, cada passo desses era como uma dinamite explodindo nos alicerces do mundo antigo. E com a ação, claro, vieram as palavras: liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje a gente ouve isso e talvez soe até meio batido, né? Mas em 1789, nossa, eram palavras de fogo, eram ideias explosivas. Não era só um slogan bonito, era a promessa real de um mundo de ponta cabeça. Um mundo onde o seu sobrenome não ia mais decidir a sua vida. E olha só o resultado prático disso. É gritante. De um lado, o exército da Prússia, um retrato do mundo antigo, comandado por generais com mais de 60 anos. Do outro, o exército francês, filho da Revolução, liderado por uma molecada ambiciosa. Napoleão e seus comandantes tinham ali na faixa dos 30 anos. O próprio Napoleão virou general aos 24. A Revolução abriu as portas para quem tinha talento, não para quem tinha título. E claro, essa história toda não ficou só na França. Os exércitos da Revolução e depois os do Napoleão saíram marchando pela Europa inteira.
E na bagagem deles, junto com a pólvora e os canhões, eles levavam essas novas ideias de liberdade e igualdade. E por onde passavam, iam derrubando os velhos regimes. Beleza, então a gente tem a erupção do vulcão da indústria e o terremoto da política. Quando essas duas forças se encontram, elas criam uma sociedade completamente nova. E com ela nascem as estruturas que definem o mundo até hoje, as classes sociais. É aqui que surge o termo classe média. Mas calma, não é bem o que a gente pensa hoje. Não era um grupo ali no meio termo. Era, na verdade, uma nova classe dominante. Cheia de confiança, pronta para a briga, era a burguesia. Os donos de fábricas, os banqueiros, os grandes comerciantes. Gente que chegou lá não por causa do sobrenome, mas por causa do dinheiro e da iniciativa. E o mais impressionante é a velocidade com que essa nova divisão da sociedade, de um lado, os donos de terra, no meio, os capitalistas e embaixo, os trabalhadores, passou a ser vista como normal, como se sempre tivesse sido assim, sabe? Como se fosse uma ordem natural, quase divina, e não algo que tinha acabado de ser construído. E o mundo dessa nova burguesia se refletia dentro de casa. O lar era uma espécie de fortaleza, um lugar de ordem, de harmonia, o completo oposto da bagunça e da competição do mundo dos negócios lá fora. E o grande símbolo disso tudo era o piano, um objeto caro que mostrava que ali se valorizava a cultura, a arte, uma vida espiritual que, claro, só era possível por causa da riqueza material. E em contraste total com isso, a gente tinha o mundo do novo trabalhador, o proletário. Era um mundo de incerteza, de dependência total. Botar o pé na fábrica era basicamente dizer adeus à sua liberdade. Era se submeter a um controle absoluto do patrão, uma disciplina tão rígida que era quase uma escravidão e sem nenhuma lei para proteger. Então, no fim das contas, qual é o grande legado disso tudo? Bom, a dupla revolução não criou só novas classes e novas ideias, ela literalmente encolheu o planeta. Ela forjou esse mundo global, todo conectado que a gente vive hoje. Para ter uma ideia, por volta de 1848, se alguém quisesse dar a volta ao mundo, mesmo com toda a sorte do universo, levaria quase um ano inteiro, ou uns 330 dias. O planeta ainda era um lugar enorme, as distâncias pareciam infinitas. Agora, avança o relógio só um pouquinho, uns 24 anos. Em 1872, essa mesma viagem já podia ser feita em 80 dias. 80! O que mudou? Simples. O trem e o navio a vapor. As tecnologias que nasceram na Revolução Industrial simplesmente destruíram as distâncias. E esse talvez seja o maior legado de todos. Antes dessa época, a história do mundo era, na verdade, um monte de histórias de lugares diferentes que quase não se conversavam. Depois da dupla revolução, pela primeira vez na história, a gente pode falar de uma história global, única. Uma crise numa fábrica na Inglaterra podia quebrar um fazendeiro lá na Índia. Uma revolução em Paris podia acender a chama de outra lá na América Latina. O mundo virou uma coisa só. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa dupla revolução forjou nosso mundo no fogo. Ela nos deu a riqueza, a tecnologia, as ideias de liberdade que definem quem somos. Mas ela também criou as desigualdades, as crises, os conflitos que continuam por aí até hoje. A questão que fica é, 200 anos depois, a gente vive mais sob a luz daquelas promessas ou ainda estamos presos na sombra das contradições que elas criaram?